Capítulo de número 10. Hoje, além de estarmos comemorando, dando ações de graças a Deus por 25 anos do Quírios, e é muito importante que nós, como pais, possamos investir na vida dos nossos filhos. Então você, papai e mamãe, que tem a sua filha na igreja e deseja, não, Raquel, trazê-la para ensaiar e fazer parte do Quírios, é muito bom. Isso traz um engajamento no coração da sua criança concernente ao reino de Deus. Porque às vezes, quando os nossos filhos crescem e quando percebe que nós, pais, não temos o interesse da casa do Senhor, qual interesse teriam os nossos filhos de vir à casa de Deus? E é isso que eu quero falar, meus irmãos, sobre a importância das crianças no reino de Deus. E o texto que eu quero me basear para ministrarmos a palavra se encontra no Evangelho de Marcos, que eu pedi para abrir, no capítulo de número 10, a partir do verso de número 13, que está escrito o seguinte: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, e algumas traduções, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Pastor Moisés, obrigado pela oração, pela intercessão pela minha vida. Meus amados, um texto maravilhoso, que vemos a inclusão que Jesus traz às crianças no seu próprio reino. A ideia que por muitos anos a igreja teve é que as nossas crianças, elas são a igreja do amanhã. É evidente que podemos compreender em partes que estão dizendo futuros pastores, missionários, enfim, pessoas envolvidas no reino de Deus, na liderança, até mesmo em alguns trabalhos que são já inclinados para nós como adultos. Mas isso, meus irmãos, não transforma as crianças excluídas no reino de Deus. Não as torna uma parte fora da igreja. Elas são importantes no reino de Deus. E nós percebemos que quando Jesus está ensinando, e Jesus chegou a dar uma parada, porque ele falava sobre o casamento, falava sobre família, e de repente, ao terminar falando sobre as questões de família do casal, ele agora, de uma certa maneira, impelido, podemos dizer assim, a observar a atitude dos discípulos concernente às crianças. Os discípulos, de uma certa forma, entendendo que essas crianças estariam trazendo para Jesus Cristo uma certa importunação. Então essas crianças foram trazidas até elas. Certamente os pais que estavam próximos a Jesus Cristo queriam que Jesus Cristo abençoasse essas crianças. Os pais, ou algum parente, ou algum familiar, certamente quando forem contra Jesus Cristo, levando as crianças, o desejo delas, gostaríamos que Jesus também pudesse abençoar os nossos filhos. Observem que esses pais que levaram até a atenção de Jesus Cristo, esses pais estavam preocupados também com as suas crianças. E podemos entender que esses pais viram também a necessidade de que elas pudessem enxergar quem era Jesus Cristo. Muitas vezes o nosso problema como pais é que nós queremos, meus irmãos, sermos ministrados pela palavra do Senhor. De vez em quando eu estou aqui informando de uma forma bem esporádica, principalmente aos pais que chegam no período de escola bíblica ou no período da divisão. Às vezes chegam lá no departamento infantil e falam: professora, toma aí, segura aí. E parece, meus irmãos, que a tradução dessa atitude é: chupa essa manga aí.
descasca esse abacaxi, toma aí, olha a criança aí, e vem para o templo adorar ao Senhor, e esquecem que a criança, a vida espiritual dela, o ensino da palavra, a maior responsabilidade é de nós. É de nós como pais, que devem ensinar as crianças. A igreja é fundamental que elas estejam presentes, sim, mas não podemos também descartá-las como se fosse um peso espiritual para nós. Então, existem momentos que nós trazemos os nossos filhos para a igreja, e parece que eles são pesos, no momento em que queremos adorar o Senhor, ou quando queremos ser ministrados pela palavra do Senhor. Os irmãos sabem bem que eu nasci, graças a Deus, um berço evangélico. Meu pai, quando eu nasci, já era pastor, já um missionário, viajante, já tinha viajado para vários países. Minha mãe, missionária, graças a Deus, eu tive a instrução dentro da casa do Senhor. E é evidente, meus irmãos, que como filho de pastor, eu aprontei muito. Eu já disse aqui aos irmãos que essa igreja, eu conheço cada detalhe dessa igreja. Da torre da igreja, ao telhado da igreja, qualquer lugar dessa igreja, se você me perguntar, eu já andei. No telhado, ficava pendurado na frente da igreja, com o meu pezinho ali, pegava ovo lá em casa, jogava ovo lá embaixo das pessoas que passavam. Era desse jeito, meu irmão. Dê graças a Deus pela vida do seu filho. Graças a Deus. Mas o que eu acho interessante é que não é porque os meus pais eram evangélicos, mas eu sentia na vida dos meus pais o interesse de não me ensinar porque era o filho de um pastor, de uma missionária, mas o interesse de me ensinar no caminho, porque eu necessitava e preciso de Jesus Cristo até os dias de hoje. Então, nós não podemos, como pais, achar que ao levarmos para a igreja, ela é um peso espiritual para o nosso crescimento na palavra, na experiência dessa palavra. Então, a gente percebe que essas crianças não estavam ali soltas. Certamente, haviam ali pais responsáveis por ela, que desejavam que Jesus Cristo as abençoassem. Mas podemos perceber no verso de número 13, você está com a Bíblia aberta? Que algumas crianças foram trazidas até Jesus, mas o que aconteceu? Os discípulos repreendiam, impediam essas crianças de irem até Jesus Cristo. A gente percebe que aqui, os discípulos estavam mostrando uma dureza muito grande em seu coração, de não permitir que essas crianças fizessem parte na palavra, na cura, nas ministrações de Jesus Cristo. Talvez os discípulos pensassem assim: não, o que Jesus Cristo estava ensinando é apenas para os adultos, desmerecendo a importância da criança junto a Jesus Cristo. E os discípulos aqui, meus irmãos, estavam duros no seu coração, faltava-lhes visão, faltava-lhes no coração e na mente dos discípulos o entendimento que aquelas crianças também necessitam de Jesus Cristo. Muitas vezes, nós achamos que os nossos filhos ou as crianças só terão uma experiência com o Espírito Santo já como adultos. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a vida de Zacarias e Isabel, pais de João, que hoje nós chamamos de João Batista, porque batizou Jesus Cristo. Quando, meus amados, a gente olha para o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que João Batista, desde o ventre, já estava cheio, pastor Moisés, do Espírito Santo. Do ventre já estava cheio do Espírito Santo. E nós achamos que a experiência com o Espírito Santo é apenas um fator para adultos que entendem profundamente as Escrituras Sagradas. É evidente que uma criança, ao ouvir a palavra, talvez tenha menos entendimento em algumas questões da palavra do Senhor. Mas se nós ensinarmos essas crianças quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é que pode impedir que uma criança seja cheia do Espírito Santo, a não ser o próprio Espírito Santo? A verdade é que muitas vezes estamos como esses discípulos.
sem visão no reino, achando que a igreja é estritamente aos adultos. O departamento infantil é apenas um momento em que eu me livro do meu filho para ter o meu momento de elevação espiritual. Nos enganamos. E estamos errados ao pensar sobre isso. Essas crianças, meus irmãos, foi alvo de Jesus Cristo. Jesus Cristo percebeu a dureza do coração delas, desses discípulos. E Jesus trouxe a importância da criança no meio do seu reino. Os discípulos não estavam compreendendo a missão de Jesus Cristo, era salvar vidas. E quando nós falamos de vidas, não apenas falamos de adultos, falamos de todo o contexto, toda a idade, de todas as pessoas, de todos os níveis. Jesus Cristo pregava para adultos, para jovens, como também ministrava para as crianças. Até então, Jesus Cristo usa a criança como um significado importante para nós, que se nós não formos como uma criança, o reino de Deus não nos espera também. Jesus Cristo nunca atribuiu que nós devemos ser infantis como a criança, que devemos ter uma atitude honesta como uma criança. Então os discípulos não entendiam. E a pergunta que eu faço, meus irmãos, quantas vezes nós somos de fato o empecilho para o crescimento na vida dos nossos filhos? Certo dia eu conversando com o irmão, e ele dizendo, o irmão não, a irmã, e ela falando sobre a dificuldade que tinha de ensinar o seu filho para vir à casa do Senhor. E essa irmã falando sobre as dificuldades, verdadeiramente, meus irmãos, as dificuldades são muito grandes. Mas vamos pensar bem, falamos para os nossos filhos, vá para a igreja. Mas quem é o maior desinteressado de não estar na igreja? Somos nós, pais. Falamos para os nossos filhos, meu filho, você precisa ler a palavra. Mas nós somos quem impedem as crianças de ler a palavra, porque não há exemplo em nós na leitura da palavra do Senhor. Falamos para os nossos filhos de noite que ao dormirem, que orem a Deus, mas nós muitas vezes somos o impedimento na vida dessas crianças, porque também nós não oramos. E isso é uma forma de impedir o crescimento na vida dos nossos filhos. É como certo dia, eu vendo uma ação, eu estava no almoço com a minha família, e de repente o pai dizendo, meu filho, não fuma não, tá? Porque esse aqui faz mal. Meu irmão, deu vontade, Fabiano, de dar igual Cabo Nascimento, pede para sair. Estamos assim. E muitas vezes nós somos o impedimento. Nós quem repreendemos nossos filhos, não de forma assim literal, mas com as nossas ações diante de Deus. Não lemos, nós não nos interessamos de vir à casa do Senhor, e muitas vezes nós nem nos programamos de forma antecipada para estarmos na casa do Senhor, mas queremos que os nossos filhos tenham a atitude de um cristão verdadeiro, legítimo, genuíno, de comunhão e intimidade com Deus. A pergunta que eu faço, estamos como os discípulos ou não? Jesus Cristo, verso 16, ele não apenas, meus irmãos, repreendeu os discípulos, ele fala assim, não, abrem, eu quero que as crianças venham até mim, eu quero que elas estejam perto de mim, eu não quero que vocês impeçam essas crianças, deixem elas vir. Observem, Jesus Cristo não apenas falou para as crianças, abençoou as crianças, como se juntou a elas, abraçando-as, impôs-lhes as mãos, abençoou as crianças. Meus irmãos, vocês não sabem a importância que isso tem na vida de um filho, uma vida de uma criança. Eu sou apaixonado por crianças, meus irmãos. Um dos atos pastorais que eu mais amo é apresentar crianças. Eu sou apaixonado por apresentar crianças. Eu tive a honra de apresentar o meu próprio filho, Mariane também. E
é interessante como é que é o trato. Se você chegar para uma criança que você não conhece, se for pequenininha, igual o filho de Demétrio, né, que você olha para o pai Demétrio, 2 metros de altura, o filho, acho que não chegou nem a 1 metro de altura ainda, né? Aquela disparidade de altura. Mas quando você abaixa para conversar com ele, ele conversa, se sente uma pessoa importante. Por quê? A criança, meus irmãos, percebe o amor. Agora eu quero chamar a atenção de todos nós. Talvez você não é pai ainda, por enquanto, tá certo, Antônio e Narimã? Tá certo, Igão e aí a amada? Vai chegar, minha irmã Carol. Vai vir trigêmeos. A irmã crê nisso? Aleluia! Eu posso ouvir um amém da igreja? Está concordado. Aleluia! Mas você já percebeu como é o nosso trato na igreja com as crianças? Muitas vezes só cumprimentamos aquelas que nós conhecemos, mas muitas vezes outras passam perto de nós e a desprezamos. Meus irmãos, isso precisa mudar no nosso meio. Para mim, isso é o reflexo de que nós somos com os adultos. Com adultos, às vezes, nós nem nos importamos. O irmão passa 2, 3 vezes, você não está nem aí. Mas às vezes acontece com as crianças. E isso é um impedimento na vida delas. Precisamos ser como Jesus Cristo, trazê-las para junto de nós. A afeição que Jesus tinha com as crianças, até hoje tem, era algo maravilhoso. No verso de número 14, você observa que Jesus fica indignado com os discípulos. Como é que pode vocês impedirem as crianças? Parece que os discípulos não importavam com as crianças. Parece que havia no coração dos discípulos uma discriminação com os pequeninos. E Jesus Cristo fica indignado com a ação deles. Mas a afeição que Jesus tinha às crianças, foi o seguinte: repreendeu o adulto e aproximou os pequenos. E essa atitude de afeição que Jesus teve e tem, precisamos ter como exemplo prático para os dias de hoje. Precisamos ter afeição também às crianças, nos aproximar delas, abençoá-las, dar a paz do Senhor, cumprimentá-las, porque isso também é igreja. Igreja não é apenas o trato de adulto com adulto, não é apenas a gentileza de um adulto para um outro adulto, mas nós como cristãos precisamos também abençoar os pequeninos. E eu convido qualquer dia os irmãos chegarem no departamento infantil ali, faço a visitinha, de vez em quando eu fico com elas, ele dá uma passada ali, brinco com elas. Meus irmãos, como é que é gostoso? Isso também é pastorear, isso também é cuidar. E essa não deve ser apenas a atitude dos pastores, deve ser uma atitude comum entre nós. Se somos igrejas, precisamos entender que as crianças são importantes. E essa afeição que Jesus ensina aos seus discípulos, deve ser a afeição que também devemos ter às crianças. Porque Jesus demonstra amor para elas. Jesus recebe-as e torna-as importantes para o reino de Deus. Jesus torna essas crianças alguém importante para a igreja. E aqui, meus irmãos, a ação de Jesus Cristo nos encoraja também como pais e adultos a ter o coração envolvidos também para abençoar as crianças. Observem, não impeçam, foi a palavra de Jesus Cristo, verso 14, deixa vir a mim a palavra de Jesus Cristo, permitam que elas estejam na casa do Senhor. Meus irmãos, não sejam empecilho das crianças, venha à casa do Senhor e traga ela junto também. Presbítero Arimateia, hoje, nosso obreiro, ali em Pedra Lavrada, ele conta o testemunho dele, 2 filhas, as suas 2 filhas quando eram pequenas, já em igreja, confessaram Jesus Cristo como Senhor Salvador. E qual foi a atitude delas? Ficar em jejum para que o pai e a mãe retornem para a casa do Senhor. E por bom tempo essas crianças ficaram em jejum. Os pais, meus irmãos, tanto o presbítero Arimateia como a sua esposa, irmã Gouveia,
ficaram chateados porque os filhos não comiam, mas não sabiam de nada. Chegou ao ponto, o presbítero Arimateia contando o seu testemunho, que chegou a bater nelas muitas vezes porque não comia. E elas não falavam nada qual era a razão porque estavam sem comer em determinado horário. Meses depois, quando todos dois retornaram para o caminho do Senhor, se reconciliaram com Jesus Cristo, foi quando elas disseram: papai e mamãe, sabe por que nós não comemos? Por quê? Porque nós estávamos de jejum pela vida do Senhor e da senhora. As crianças tiveram mais sensibilidade com as causas de Deus do que os adultos que se acham muito entendidos. Jesus Cristo, meus irmãos, ensina que nós não devemos ser um empecilho na vida dos nossos filhos, que nós não devemos ser essa pedra de tropeço, que nós não devemos ser o canal de evitá-las na casa do Senhor. Eu estava subindo agora há pouco, antes de o culto começar. A gente sabe que aqui a Freicaneca está um negócio difícil de chegar até a 3 de maio, Floriano por aqui. E de repente, meus irmãos, uma cena me gerou tristeza. Qual era a cena? Pais com filhos pequenos, de mãos dadas, pastor Moisés, indo para o Parque do Povo. Mas é cultural, pastor. Isso é cultura. No Rio de Janeiro, disse os irmãos, de vez em quando, passavam no sambódromo, pais levando seus filhos para o carnaval, e ali todo tipo de espécie, orgia, prostituição, drogas, esse é o contexto que elas veem. Mas pastor, isso é cultura. É cultura, meus irmãos? Isso não é cultura não. É ensino errôneo. Isso não é cultura não. Quando elas crescerem e não tiverem interesse de Deus, da casa de Deus, o que nós vamos dizer para elas? O que nós vamos falar para elas? Elas nos observam a todo instante, nos veem, olham para nós como pais, como tios, ou você que já é avó. Cada detalhe do que nós fazemos é observado. E muitas vezes nós somos o empecilho para que se cheguem até Jesus Cristo. Nós somos o instrumento para que elas muitas vezes não queiram ter a comunhão com Deus. E eu disse isso também aos pais que têm os seus adolescentes. Muitas vezes, meus irmãos, nós, os pais que já têm filhos adolescentes, não dão exemplo, não vêm à casa do Senhor, também não oram. O que vai dizer para elas? Quando forem repreendidos, será que receberemos a resposta? Mas o Senhor não faz. E isso que Jesus vê nos discípulos. Não percebe que eles estão longe da visão do reino, estão longe da percepção do que é igreja, do que é mensagem, que é para todas as idades, a todos os contextos. Então Jesus está convidando essas crianças para se achegarem, mas os discípulos são os empecilhos. E eu quero, meus irmãos, partir para o término dessa reflexão, no dia do aniversário do Conjunto Quírios. Crianças com 25 anos de idade, com 6, como o pastor bem colocou aqui, já com 25 anos. Primeiro, Jesus se indigna com os discípulos, porque impedem as crianças de se chegarem. A verdade é que os discípulos afastam as crianças de perto de Jesus Cristo, ou tentam fazer. A pergunta que eu faço: será que nós estamos assim? Jesus está indignado conosco, porque somos o empecilho dos nossos filhos de se chegarem até a casa do Senhor? Será que Jesus Cristo muitas vezes tem nos falado de que as nossas ações estão importunando o seu reino? O fato de nós não trazermos os nossos filhos, as crianças, para ouvirem a palavra, para imergirem, como diz o presbítero Fábio, ele usa muito essa expressão, imersão. Será que nós não somos esse empecilho na vida deles? Será que o interesse de não estar na casa do Senhor, será que somos nós?
as nossas ações dentro do nosso lar, o interesse de apenas ler outras coisas, de verem filmes que não devem, de estarem vendo internet a todo tempo, e não temos o interesse de ensiná-las a palavra. Será que nós não estamos sendo um empecilho no nosso próprio lar? Será que muitas vezes o nosso cansaço diário do trabalho, que é muito compreensível, há momentos que estamos realmente cansados, parecendo assim arroz de terceira, mas será que na constante atitude de dizermos que estamos cansados demais para virmos à casa do Senhor e não instruirmos o nosso próprio coração, dizer: eu preciso estar na casa do Senhor, porque o meu filho me vê, o meu filho me observa? Será que nós não estamos sendo empecilho também de gerar no coração dessas crianças o amor à igreja? Eu, como filho de pastor, meus irmãos, eu já vi muita situação de igreja dentro do lar, conversas dentro do carro. E já vi muitas situações acontecerem de pais, ao estarem insatisfeitos com a igreja, compartilham isso com os filhos. E aqui vai um alerta para nós adultos: tomemos cuidado do que falamos contra a igreja. Tomemos cuidado do que falamos contra a liderança, contra a membresia da igreja. Porque muitas vezes, nós somos esse instrumento de gerar no coração da criança a indignação contra o reino de Deus. E isso é impedir que elas se aproximem de Jesus Cristo. Porque às vezes no calor da conversa, reverendo, dentro do carro, estamos falando: não gostei disso, está lá os nossos filhos ouvindo. Aí chega um momento, fala: eu não quero ir para a igreja, porque o pastor não presta, os oficiais não prestam, a igreja não presta. Que amor essa criança vai ter? Que geração vamos ter de pessoas que amam o corpo de Cristo, sendo que elas também são o corpo de Cristo? Será que Jesus Cristo não está indignado conosco com isso? A indignação de Jesus Cristo mesmo foi algo... é a indignação da falta de amor dos discípulos para com as crianças. É a indignação da falta de visão dos discípulos em relação ao reino. E Jesus reprova os discípulos de forma severa. Reprova a conduta, a expressão, a palavra, as ações dos discípulos. A conduta deles eram totalmente erradas. Não com Jesus Cristo, mas com as próprias crianças. Olha a mensagem que elas passam para as crianças: vocês não têm acesso a Jesus. Vocês não podem ter comunhão com Jesus. Vocês não podem importunar Jesus. Vocês não têm o direito de chegar até Jesus. E quem disse que Jesus pediu segurança? Jesus não é um artista, meu irmão, que anda com 6 cabos armados, que não pode nem olhar para o camarada que já está partindo para cima. Não, Jesus é a pessoa mais acessível da face da terra. E nós não podemos impedir que as crianças tenham acesso até Jesus. Finalizando, Jesus Cristo nos ensina algumas coisas importantes. Primeiro, nos ensina que o reino dele é para todos. É evidente que para fazer parte do corpo de Cristo, é exigido sim algumas atitudes. É exigido sim alguns comportamentos. Porque não é de qualquer maneira que vamos entrar no reino dos céus. Não é de qualquer forma que estamos, ou queremos permanecer, ou queremos até planejar estar de qualquer maneira diante de Deus. Não. É necessário negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Sim. Mas o reino de Deus é aberto a todos. O reino de Deus é para idosos, é para jovens, é para crianças. Talvez alguns digam: pastor, por que essas crianças estão no púlpito? Porque elas não é, o lugar delas não é ali. O lugar delas é embaixo. Sim, meu irmão.
Quando as crianças vêm até o altar, estamos gerando nelas o desejo de estar no altar. Me lembro quando eu era menino, com 7 anos de idade, a gente tinha aquela visão: o filho do pastor não pode subir no púlpito, porque senão vai atrapalhar o culto. Eu me lembro que meu pai estava no púlpito, eu queria subir no púlpito para dar um abraço ao meu pai. Aí, quando eu desci, dei um abraço ao pai, desci, sentei do lado da minha mãe. A irmã falou: irmã Creuza, que coisa indecente, o seu filho subir no púlpito para abraçar o pastor. A minha irmã olhou para aquela alma cebosa. Aí falou o seguinte para a irmã: minha irmã, o teu filho, quando quer te abraçar, não abraça você e o seu marido? Sim. Em qualquer lugar, você vai ficar chateado se o seu filho quiser vir te abraçar? Sim. Por que o meu filho não pode abraçar o pai, mesmo estando no púlpito? Meus irmãos, nós precisamos refletir quem somos diante de Deus. É evidente que o pai precisa ensinar a criança a ter comportamento decente, principalmente dentro da casa do Senhor. É evidente que nós, como pais, precisamos ensinar os nossos filhos a ter decência e ordem na casa do Senhor e em outro e qualquer lugar. É verdade. Mas não podemos impedi-los de terem acesso de forma amorosa àquilo que é bom, que é agradável e que é correto. Não tenhamos o preconceito dos discípulos, achando que as crianças são qualquer pessoas, que elas não têm importância no reino de Deus. É o segundo ensinamento que Jesus traz. Ensina que as crianças são importantes no seu reino. E essa importância não pode estar apenas em Cristo Jesus, precisa estar no seu corpo também. Todos nós precisamos valorizar as crianças. Todos nós, como reino e corpo de Cristo, precisamos abraçar e dar exemplo para que elas também tenham acesso ao Salvador Jesus Cristo. E enfim, nós aprendemos que Jesus Cristo utiliza a criança como exemplo de reino. Se nós não formos como a criança, meus irmãos, quantas vezes perdemos em não ser crianças? Não estou falando ser infantis, não, mas perdemos muito em não querermos ser como uma criança. Fácil perdoar, ouve, às vezes mesmo chateada, mas ouve, pronto a aprender. Precisamos ser como uma criança e andar como elas, de forma simples, não de forma de autismo, né? de soberba, de altivez. Obrigado, pastor. De forma soberba, mas com o coração simples e amável. Então, meus amados, hoje é o dia de nós quebrarmos isso no meio da igreja, de entendermos que as crianças têm parte no reino de Deus. E eu quero finalizar para que possamos orar. Será que nós temos sido o empecilho dos nossos filhos ao chegar na casa do Senhor? Será que elas, ao falarem mal da casa, do lugar onde você é membro, onde que eu sou membro, será que eu não sou um contribuinte para que ela não ame a casa do Senhor? Você já parou para pensar nisso, meus irmãos? Será que nós somos esse instrumento? Porque muitas vezes atribuímos a tantas outras coisas, mas esquecemos das nossas próprias atitudes diante das nossas crianças. Pai Celeste, sabemos, ó Pai, que todas as crianças têm parte também no Teu reino. E como muito bem colocou Raquel, crianças também são usadas pelo Senhor. Vimos como Josias, ó Pai, aos 8 anos de idade, se tornou rei, temente ao Senhor. E como é triste, meu Pai, quando nós, em nossas atitudes, ações e palavras, somos o empecilho dos nossos filhos, das crianças, a amarem o Teu reino, a obedecerem a Tua palavra. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor. Não queremos ser como os discípulos, insensíveis, duros, com falta de visão, com falta de amor.
Queremos, ó Pai, de fato refletir no Senhor, que abra o espaço para as crianças, que abraçam as crianças com amor, ensina as crianças a obedecer o Pai eterno. Senhor, queremos ser de fato o Senhor aqui na terra. Por isso eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe todos nós como adultos, dá-nos sensibilidade do Teu reino, para que possamos de fato, Senhor, sermos o exemplo para cada criança. É assim que eu oro, no nome santo de Jesus. Amém e amém.